Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, tô aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre alguns testemunhos de como foi essa viagem que eu fiz para São Francisco do Sul, né, em missão, no impacto de carnaval. Foi um tempo muito precioso, onde o Senhor me surpreendeu desde o início, sabe? O Senhor fez grandes coisas mesmo. Foi um tempo de viver o sobrenatural do Senhor. E fica até o final para você realmente entender e mergulhar nisso tudo que o Senhor fez. Amém? O primeiro testemunho que eu gostaria de compartilhar é que desde o começo o Senhor já veio me surpreendendo de uma maneira sobrenatural, né? Eu passei, antes de chegar em São Francisco do Sul, passei por Joinville e fiquei um dia por lá. Nesse um dia que eu fiquei lá, foi muito necessário. Assim como Jesus passou por Samaria, a Bíblia fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Eu acho que era-me necessário passar por Joinville, né? Então foi muito bom, eu estive lá com uma família, um casal, Rodrigo e Fran, que eu conheci. Visitei a igreja onde eu fiz meu prático, gente. Então foi um tempo muito precioso. Esse tempo lá de relacionamento, de conversa, o Senhor já começou a me surpreender, começou a alinhar algumas coisas dentro do meu coração. E foi um tempo muito bom, sabe? De muito proveito. Outro dia eu fui pra São Francisco do Sul. Tava marcado para eu sair de Joinville 11h30. Eu fui sair de lá mais ou menos 1h, meio-dia e meia, por aí. Depois que eu saí de lá, a gente passou, pegou uma moça e no meio da estrada, o que aconteceu? O carro quebrou. Entrou ar no sistema do carro e eu tava lá, e a moça, ainda bem que a moça viu um pouco antes, sabe, pra não estragar na estrada, então estragou bem no posto. A gente parou no posto, o pessoal consertou lá e prosseguimos viagem. No entanto, tava muito trânsito, tinha bastante trânsito mesmo. A gente optou por pegar um caminho mais rápido, né, que não teria trânsito, uma estrada de chão. E passamos na frente de uma aldeia indígena, foi muito legal. E prosseguimos para São Francisco do Sul. Quase chegando em São Francisco do Sul, a moça que estava dirigindo, ela parou. A Nathalie, né, ela parou com tudo, freou e virou para a direita. Eu falei, será que o carro quebrou? Ela parou, estacionou, falou, não, vamos esticar a perna aqui. E fomos, ela bateu aí chegou uma moça, né, eu achei que era amiga dela e tal. E aí conversando com essa moça, eu descobri que ela tinha um motorhome, era professora. Eu falei, que bênção, né? Tinha um nome da minha mãe, Janaína. E no meio da viagem, eu tava falando com as duas pessoas, falando assim, ó, gente, eu queria tanto comer um camarão, né, na praia e tal. Ele é tão bom. Perguntei onde tinha, né, porque ia estar caro, se ela não sabia um lugar mais barato. E aí elas falaram que não sabia e tal, enfim. Quando a gente chegou na casa da Janaína, a Janaína me ofereceu camarão, gente. Você não quer comer um camarão? Eu falei, opa, eu quero. E ela fez o camarãozinho pra mim lá, foi muito bom, fiquei muito feliz, sabe? Comi, e eu vi muito cuidado de Deus nisso já, sabe? E a gente prosseguiu pra São Chico. Chegando lá, a Nathalie falou, ó, tem esse apartamento aqui meu. Se você quiser ficar aqui e deixar suas coisas até o pessoal chegar na escola que você vai ficar, pode ficar. Eu fiz isso, consegui ir pra praia ainda, sabe? Então o Senhor me surpreendeu de uma maneira sobrenatural mesmo. Foi um tempo muito precioso. Diante disso tudo, o Senhor tava falando, Cauã, eu cuido de você. Eu cuido de você. Então, esse foi o primeiro testemunho que pra mim já elevou o nível, né? O segundo testemunho foi que nós estávamos andando pela praia. Pra quem não sabe, eu tenho um palhaço, né? Largatixa. E melancia, nós estávamos andando pela praia. E o líder do Impacto tinha falado no mesmo dia ou no dia anterior que tinha uma impressão que Jesus estava passeando pelas praias de São Francisco do Sul. E nós estávamos lá passeando, convidando o pessoal para uma peça de teatro que nós íamos fazer à beira da praia, né? E aí fomos lá, tal, convidando a galera, e do nada eu avistei um Homem-Aranha. Eu falei, nossa, um Homem-Aranha. Falei pro Melancia, ele tá chegando, vem Homem-Aranha, sou seu fã, que legal, tal, né? Falando com ele, brincando com o Homem-Aranha. E Deus começou a falar comigo. Diante dessa brincadeira, Deus começou a falar pra ele que eu cuido dele, que eu cuido da família dele, sabe? Que eu não me esqueço dele. Eu fui falando as palavras que o Senhor me entregou, e foi muito precioso, porque ele estava de máscara e eu percebi que ele estava chorando ali, que estava tendo realmente um encontro com Jesus na praia.
E depois disso ele me abraçou, me agradeceu, orei por ele. E foi um tempo muito bom, sabe? É simples. Esse testemunho me marcou muito. Esse Homem-Aranha na praia. Era um dia comum, mas o Senhor atua em dias comuns, sabe? Para ele era um dia mais um dia, mas o Senhor atua em dias comuns. Então, muito precioso. Bom, segundo testemunho. Vamos lá? Bom, para mim o segundo testemunho também me marcou muito. Tava lá à noite, de palhaço também. Eu não ia de palhaço esse dia, eu falei, nossa, né? Não vou não. Já fiz bastante palhaçaria, mas o Senhor tava dentro de mim, eu tinha sentido que eu deveria ir. Eu até falei com o Lucas, que estava liderando a gente, falei, Lucas, eu acho que eu vou de palhaço e tal. Ele falou, beleza. Eu fui lá, me ajeitei, nos 45 do segundo tempo, me ajeitei e fui. Esse dia foi o melhor dia pra mim, foi o dia que o Senhor mais me surpreendeu, né? Eu encontrei duas pessoas, falei, e aí, beleza, né? Ele tava comendo espetinho, e aí cumprimentei ele, conversei com ele. E ele falou de onde ele era, foi muito bom. Tava ele e mais um amigo dele, duas pessoas. E eu falei, posso fazer uma mágica pra vocês? Eles falaram, pode. E aí eu peguei minhas cordinhas lá com 3 bolinhas e falei, essa aqui é a sua vida. A sua vida tem começo, tem meio, tem fim. Na sua vida você tem que fazer escolhas boas e escolhas ruins. Um parênteses aqui. Um dos homens estava prestando muita atenção na mágica e o outro homem estava prestando muita atenção na mensagem da mágica. O primeiro homem que estava prestando atenção na mágica, ele falou que ele era mestre de psicologia, então que eu não ia conseguir fazer uma mágica com ele, né? Aí o outro estava mais prestando atenção na mensagem. E na hora que eu comecei a falar isso sobre as escolhas, ele já começou a chorar, o que estava prestando atenção na mensagem. Ele começou a chorar. E eu continuei. Abre a sua mão. Fecha. E ele pegou a bolinha e eu falei, tem certas vezes que a gente faz escolhas ruins. E essas escolhas, elas nos amarram, nos aprisionam. É difícil sair, é difícil soltar elas. E tem dias que a gente faz escolhas boas, né? Só que nós não conseguimos nos livrar das nossas escolhas ruins. Só existe uma pessoa que pode nos livrar. O nome dela é Jesus, né? E aí eu perguntei pra ele, você já fez escolhas boas? E ele falou, sim. Hoje eu fiz uma escolha boa, que é estar aqui. E eu perguntei, escolhas más? Ele falou, sim, eu fiz já. Fiz ontem uma escolha muito ruim. Ontem eu vendi alguns produtos e com o dinheiro eu comprei drogas. Acabou tudo. E hoje a gente não tem nada. Não tem nada pra vender mais. Mas eu falei pro meu amigo, o senhor vai nos surpreender hoje. E você tá aqui. Então, eu falei com eles, né? Que o senhor tinha um plano pra vida deles. E o outro homem, quando eu terminei a mágica, né? Eu esqueci de falar. Ele pegou a bolinha da mágica e falou assim, caraca, Deus existe mesmo, hein? Deus existe de verdade. Eu falei, meu Deus, que coisa simples, uma mágica, né? Mas o Senhor estava se revelando para aquelas duas pessoas ali. E eu orei por eles e tal. E aí depois eu descobri, conversando com eles, que um deles era da igreja, tinha ministério, sabe? Era profeta e tava ali vivendo aquilo. E realmente, sabe, ver o Senhor encontrando essas duas pessoas pra mim me marcou muito de uma maneira. Eu fiquei até extasiado, né? Depois disso, eu nunca tinha sentido a presença de Deus como eu senti naquele dia. Depois disso, o Senhor me parou. Depois que eu terminei de conversar com eles, eu fiquei parado assim, meio que anestesiado. Eu olhava assim em torno, a galera orando, a galera lavando os pés, sabe? O pessoal fazendo de tudo. Só para que Jesus fosse glorificado. E naquele momento ali eu senti a presença de Deus como nunca tinha sentido. Não tinha sentido desse jeito que eu senti. Não que eu nunca tinha sentido a presença de Deus em outro lugar, mas tão forte como eu senti lá no carnaval, sabe? Nunca tinha sentido na igreja, nunca tinha sentido no retiro, nunca tinha sentido em outro lugar. Mas lá parece que Deus estava ali presente comigo, estava ali falando, vai, Cauã, vai. Sabe? E pra mim isso foi sensacional. Isso foi sobrenatural. Ver o Senhor fazendo e tá junto com Ele fazendo também, sabe? Isso é um privilégio que poucos têm esse privilégio, né?
Na verdade, todos têm, mas poucos querem mesmo viver isso. E pra mim foi um tempo muito bom, né? E eu creio que o terceiro e último testemunho que eu gostaria de contar pra vocês é o testemunho que nós estávamos no madrugadão, 3 horas, 4 horas da manhã, bombando o carnaval, música alta, bebida, droga, e Deus nos direcionou para ir pro meio lá do fervo mesmo, né? Deus falou, vai pra lá. E a gente foi andando, fomos andando, e de repente, sabe o que aconteceu? Nada. A gente foi pro lugar que Deus tinha mandado, fomos até um pouco adiante e nada. A gente voltou meio frustrado e tal, falando, uai, como assim, Deus, né? E na volta a gente se deparou com 2 pessoas, 2 meninas, né? E as 2 meninas que estavam no meu grupo foram lá ver como que elas estavam. Uma tava vomitando e a outra tava ajudando a outra, né? E elas ficaram lá, né, falando, e eu e o outro menino, a gente ficou de longe olhando. Ele ficou lá de um lado, eu fiquei de outro lado, e aí nós percebemos, né, que Deus estava fazendo ali, glória a Deus. E nisso eu fiquei olhando pra cima, né? Eu olhava pra cima assim, via as estrelas, tava muito estrela, tava muito bonito assim, sabe, o céu. Eu tava de palhaço também, né? Era pra eu estar ali, porque eu ia embora mais cedo do madrugadão, ia 2 horas por aí. Mas aí o Silas falou assim, não, fica aí, porque antes de ir embora, Deus tinha falado pra eu ir falar com uma pessoa, né? Ele falou, não, fica aí, é pra você ficar até depois, né? Eu tava lá parado olhando pra cima e de repente, vendo aquela festa, né? Aquela festa toda, bebida, muita gente, assim, crianças também no meio daquilo tudo. E vem uma pessoa, ele me para e fala assim, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Aí eu falei assim, é isso aí. Aí ele falou assim, eu sei, eu tô desviado, mas eu vou voltar. E aí eu falei assim pra ele, volta porque o Senhor tem um chamado pra você. Escolhido não tem escolha. E ele falou, eu vou voltar. Pra mim, gente, talvez ele volte, talvez não, mas pra mim, eu tenho muita fé que realmente aquilo era do coração dele, que eu não tinha sentido. Ele me parou lá e isso me mostra realmente como o Senhor não precisa de mim. O Senhor conta comigo e parece que Ele tem planos específicos e Ele quer me mostrar que Ele tá no controle, que é Ele que faz, não sou eu. Eu não falei nada pra Ele, Ele chegou em mim, Ele falou que tava voltando, assim. Que privilégio é poder participar da missão do Senhor. Que privilégio é poder participar daquilo que o Senhor tá fazendo. Quero te convidar mesmo, realmente a ouvir ao Senhor e obedecê-lo, porque não é sobre fazer muito, é sobre ouvi-lo e obedecê-lo. Porque quando nós conseguimos ouvir e obedecer, nós vivemos o sobrenatural. Quando nós ouvimos e obedecemos, não significa que nós vamos fazer, significa que Ele vai fazer. Ele está no controle, Ele é bom, muito mais do que nós. Então, esse tempo foi um tempo de alinhamento, sabe, do meu coração com o Senhor, e que continue mesmo, né? O Senhor continue a alinhar meu coração com o dele. Se eu pudesse deixar uma palavra para vocês, é essa: ouça o Senhor e obedeça, que assim você vai poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para vocês. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero orar pelo meu irmão que tá me assistindo do outro lado da tela, Jesus. Eu oro para que cada um deles, Senhor, possa ter um encontro, Senhor, com o Senhor. Sabe, Senhor, não é sobre as multidões, Senhor, não é sobre os grandes números ou as grandes visualizações, mas é sobre talvez uma pessoa entender e responder o seu chamado, Senhor. O Senhor disse, olhai os campos, estão prontos, mas poucos são os trabalhadores. Então é isso, gente, fica na paz do Senhor. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, são os testemunhos. Dá o like aí, compartilha com seus amigos, sabe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor.